Oi, gente! Hoje nós vamos contar uma história muito interessante. Você sabe de que maneira a história da vida de Ludwig van Beethoven se relaciona a uma história de superação de uma crise emocional, de uma crise depressiva? Então aguarde, fique ligado, em alguns minutos estaremos contando tudo sobre isso para você. Você está no canal da MindJoint. O meu nome é Gilmara Bueno, sou médica psiquiatra e psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo. Pois é, pessoal, como é de conhecimento público, Beethoven foi perdendo a sua audição progressivamente. Iniciou aos 32 anos e isto foi evoluindo de uma forma bastante grave. Em um dado momento da sua vida, Beethoven deu-se conta que não estava ouvindo sons muito simples do dia a dia. Neste período, Beethoven recolheu-se a uma propriedade rural nos arredores de Viena, na Áustria, e começou a refletir sobre a sua vida. Beethoven chegou a pensar, neste momento, em tirar a própria vida. Escreveu uma carta, testamento, de despedida aos irmãos. Entretanto, Beethoven deu-se conta de que ele era muito importante e que ainda tinha muita coisa para dar para si mesmo e para o mundo. Imaginem vocês, se Beethoven realmente tivesse tirado a própria vida neste período, o que teria sido para a música clássica e para a própria humanidade? Teria sido uma perda irreparável, pois na emergência dessa crise depressiva, Beethoven compôs as suas mais importantes sinfonias. A sinfonia que foi da emergência da sua crise depressiva se chama Heroica, não por acaso. Esta sinfonia foi revolucionária na medida em que ela introduziu notas românticas à música clássica. Outras sinfonias fundamentais na obra de Beethoven seguiram-se após a Heroica, a quinta e a nona sinfonia, tão conhecidas por todos nós. A nona sinfonia, Beethoven compôs completamente surdo. Esta é uma história que trata de um grande exemplo de um ser humano para todos nós. Quando nos sentimos mais para baixo, podemos pensar na história de Beethoven e nos dar conta que dentro de cada um de nós existe esta capacidade de resiliência, existe essa capacidade de superação de uma dor emocional e emergir dessa dor de uma forma mais construtiva e mais produtiva. A história fascinante da vida de Beethoven será contada a seguir pela professora de música Mariane Senna. Essa é uma forma de nós da MindJoint homenagearmos todos os músicos do Brasil e do mundo, trazendo essa história a público. Seja muito bem-vinda, professora Mariane Senna. Meu nome é Mariane Senna, eu sou designer gráfica e professora de piano e fui convidada pelas doutoras Gilmara e Elisa para estar aqui com vocês contando um pouquinho da história de Ludwig van Beethoven, um compositor alemão que neste ano de 2020 estaria completando 250 anos. Muitas homenagens foram preparadas, algumas tiveram que ser suspensas devido à pandemia, mas outras estão acontecendo. Beethoven foi um compositor que teve uma obra muito grande, muito importante na música, mas ao mesmo tempo ele teve uma infância muito difícil, sofrida, e ele foi perdendo a sua audição, o que causou muita dor e sofrimento, levando ele à depressão. E é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês, como aconteceu e relacionar isso a três das sinfonias dele, talvez consideradas as mais importantes. Então, vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Beethoven nasceu em 1770. Ele não nasceu surdo, ele foi ficando surdo ao longo do tempo. Em 1801 foram quando surgiram os primeiros sinais da surdez e foram se agravando, o que deixou Beethoven cada vez mais triste e desesperado, levando ele a tentar vários tratamentos médicos, mas nenhum obtinha o resultado positivo. Beethoven acabou, em 1802, indo para uma aldeia,
onde um dos médicos tinha dito que se ele ficasse em um ambiente mais tranquilo, ele poderia recuperar um pouco da audição. E ele foi no sentido de esperança de uma melhora, que não ocorreu. Passados 6 meses, ele só percebeu que a doença estava piorando, causando mais tristeza, mais dor e desespero, uma vez que ele vivia para a música e compondo. Como ele faria isso se ele não escutava? Neste momento, ele resolveu escrever um testamento e foi a primeira vez que ele falou para sua família, para os seus irmãos, sobre a dor que ele estava sentindo e o problema de audição. A literatura diz que pouquíssimas pessoas sabiam desse problema do Beethoven. Quando ele estava escrevendo o testamento, a ideia dele era de cometer o suicídio. Mas ao longo da carta, ele se dá conta que a arte dele e a música é muito maior do que o ato do suicídio. Então ele decide, ao final do testamento, que ele vai viver, porque ele tem muito mais coisas para oferecer para o mundo. O mundo precisa da arte dele. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens muito significantes e bonitas desse testamento. A primeira delas é quando ele diz o seguinte: tais incidentes levaram-me quase ao desespero, mais um pouco e teria posto fim à vida. Somente minha arte me deteve. Ah, parecia-me impossível deixar o mundo até que tivesse produzido tudo o que sentia que havia dentro de mim. Ele se deu conta que ele tinha que botar para fora tudo aquilo para o mundo. E uma outra frase muito bonita do seu testamento é quando ele diz o seguinte: adeus e amem um ao outro. Este testamento é considerado um marco na vida do Beethoven, porque, segundo a literatura, foi aí que ele venceu a depressão e iniciou então um período de grande criatividade, inspirado no heroísmo, justamente pelo sentimento de que eu venci, eu consegui passar por essa dificuldade. Ele segue compondo até a sua morte, mesmo não escutando mais. Em 1804 foi quando ele terminou, na verdade, a Terceira Sinfonia, que é conhecida como Heróica, que tem justamente esse sentimento, né, de vitória, e também foi uma homenagem que ele fez a Napoleão Bonaparte. Depois ele retirou, porque eles tiveram alguns conflitos. Mas o importante disso é o sentimento de vencer, de conseguir transcender, né, esses desafios. Em 1808, ele termina de compor a sua Quinta Sinfonia, uma outra revolução na parte da música. É um som mais forte. Tá, 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 tá. E ele faz isso justamente porque o processo de surdez dele está muito avançado e ele já pouco escuta. Então ele coloca sons mais fortes nas sinfonias. E além disso, ele introduz na orquestra os instrumentos de percussão, justamente pela dificuldade de audição dele. No início ele foi criticado, mas hoje em dia as orquestras todas utilizam da percussão e são sons maravilhosos. Por isso que a Quinta Sinfonia é uma sinfonia importante também, porque muda essa estrutura de novo da sinfonia. Mais uma vez, Beethoven está aí, vencendo suas dificuldades e trazendo para o mundo muita criatividade e a beleza da sua arte. A Nona Sinfonia é a última sinfonia completa de Beethoven. E o mais importante dela é que ele compôs completamente surdo. Ou seja, esse som que muitos de vocês já ouviram, Beethoven nunca ouviu. E isso, para mim, é o mais brilhante da obra dele, porque Beethoven não desistiu. Mesmo com todas as suas dificuldades, ele continuou compondo, ao ponto de compor uma sinfonia completa, surdo, sem escutar nenhuma nota.
Essa parte, que é a parte que todo mundo conhece, é chamada de Ode à Alegria. E ela é mais uma revolução das sinfonias, porque é a parte do coral. Não tinha coral nas sinfonias. Foi Beethoven que iniciou esse processo do coral nas sinfonias. E esse coral canta um poema de um amigo de Beethoven, chamado Friedrich Schiller. E esse poema, ele originalmente é em alemão. E eu aconselho que seja lido em alemão para aqueles que conhecem a língua, em inglês para aqueles que entendem o inglês, e aqueles que entendem português podem ler a tradução. Em livre tradução, o que significa, o que Schiller queria dizer e que Beethoven absorveu para a sua música? Ele queria dizer que a humanidade tinha que ascender para um caminho de uma trilha de novas descobertas, né? E falou muito sobre a fraternidade. No início de 2020, com a pandemia, a música Ode à Alegria foi muito utilizada justamente para lançar para o mundo esse sentimento de fraternidade nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando para vocês sobre a Nona Sinfonia e demais obras de Beethoven, assim como a vida dele e esse processo de superação da depressão. Mas vou encerrar por aqui e convidar vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais, acessar o meu canal do YouTube, Mariane Sena. Lá vocês encontram alguns vídeos sobre a obra de Beethoven e também a história dele. É uma homenagem nesses 250 anos. Agradeço a doutora Gilmara e a doutora Elisa pela essa oportunidade de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da história de Beethoven e de sua obra. Um abraço a todos. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e de tocar o sininho para se inscrever no canal. Tá legal? Até breve!